E aí galera, beleza pura? Hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre o novo Corolla, aqui no caso o Corolla híbrido, tá bom? Primeiramente, nós vamos falar da versão híbrida. Na minha opinião, um dos melhores Corollas já construídos. Um carro fantástico. A experiência que eu estou tendo com ele essa semana, que eu estou com ele em testes, é uma experiência muito legal. Mas eu preciso chamar a atenção de vocês para um detalhe. Você vai ter que mudar aí, ó, o seu mindset. Como é que é? Eu tô igual o coaching, né? Sua mentalidade. Essa é a verdade. Quando você passar a dirigir um carro híbrido, você vai ter que mudar a sua mentalidade. Eletrificação, carros híbridos, carros elétricos, é o futuro? Não. A gente já vê que é o presente. Eu lembro de ter sido convidado a participar do lançamento desse carro e eu lembro que a ideia inicial da Toyota era de vender 1.500 unidades desse carro no ano e hoje ela vende mais do que isso no mês. Esse carro agradou mais do que o seu irmão Prius, que ficou com sua aparência um pouquinho mais feia depois que veio esse belíssimo Corolla. O carro ficou bonito, o carro ganhou um visual bem bacana, só que não vem ao caso, por enquanto, do meu canal fazer review de carro, falando de linha, de painel macio, nem nada disso, ok? Vamos deixar isso para quem sabe fazer da melhor maneira. E hoje eu quero falar com vocês, das minhas impressões, do que foi nessa semana de experiência com esse carro, mesmo eu sendo uma pessoa que já tem um contato com o carro híbrido. Para quem já conhece o trabalho que a gente faz aqui no canal, eu tenho um Toyota RAV4, que é um SUV híbrida, muito legal, só a gasolina. O que diferencia um pouco desse carro aqui em questão é que é o primeiro flex híbrido do mundo. Aqui a gente tem um motor com tecnologia flex e trabalhando alinhado aí com 2 motores elétricos. Eu vou abrir o capô e vou falar um pouquinho dessa tecnologia com vocês. Como um bom Toyota, a gente não tem amortecedores aqui no capô, né? Porque cá entre nós, quantas vezes a gente tem que abrir o capô de um Corolla, né? De um Toyota, né? É raro, né? São carros que praticamente você só faz manutenção básica. Será que isso vai se repetir também nos modelos híbridos? Será que isso não é uma bomba no futuro? Não vai começar a dar um monte de problema? Vamos lá, deixa eu trocar uma ideia com vocês antes da gente entrar na parte do motor. A Toyota já trabalha com esse sistema híbrido vendido em larga escala desde 1997. Lá nos Estados Unidos já tem carro rodando desde a década de 90. E para vocês terem uma ideia, aquele colega meu, mecânico, lá dos Estados Unidos, lá que eu vou na oficina dele de vez em quando, ele tem um SUV híbrido de 1999. Sabe o que ele dá de manutenção? Nada. Só as revisões básicas de troca de óleo e de filtros. O sistema elétrico é o mesmo. As baterias têm mais de 20 anos. Entendeu? Então muita gente está preocupada. E na hora que essa bateria tiver que trocar e tudo mais. Bom, primeiro que tem garantia de 8 anos. Quem está comprando esse carro agora não precisa se preocupar. O segundo dono talvez nem precise se preocupar. Já no terceiro em diante, a garantia acabou, mas não é porque a garantia acabou que a bateria vai dar pau. Pode ser que rode muito tempo, ok? É um sistema, não são baterias de íons de lítio, é uma outra tecnologia. E são baterias que trabalham, não são tão exigidas como no carro puramente elétrico. O mais interessante é que a gente tem um motor a combustão que não é tão exigido como um motor a combustão comum, mas também tem um sistema elétrico que não é tão exigido como um carro elétrico. É um auxiliando o outro. É bem legal. Voltando aqui para o cofre, eu tenho então aqui um motor que trabalha com aquele ciclo Atkinson, sei lá como é que pronuncia isso, não sei. E ele é um motor flex, normal, 4 cilindros, 1.8, com sistema flex e aquecimento dos injetores. Esse motor utiliza essa injeção indireta. O que tem injeção direta é o 2.0. O aspirado 2.0 sem ser híbrido, ele já usa aquele sistema de injeção
direta e indireta. Legal? Muito bem. O que vai acontecer aqui? Eu não tenho mais aquele compressor do ar-condicionado convencional. Eu não tenho mais o motor de partida. Eu não tenho mais o motor de partida, não tenho mais o motor de arranque. Pô, gente, então como que esse motor entra em funcionamento? O sistema, os motores elétricos giram o motor a combustão. Você nem percebe. E olha a força que esse motor elétrico tem comparado com o motor de partida convencional. E você nem precisa também de uma bateria com CCA muito alta. Se esse carro tem um conjunto de baterias debaixo do banco traseiro, por que eu preciso de uma bateria convencional aqui na frente? Eu preciso de uma bateria convencional porque vários outros sistemas do carro trabalham com 12 volts. E ela é como se fosse o início de tudo, é o start, começa aqui. Na hora que você aciona o botão no painel, o responsável por iniciar isso tudo é a bateria de 12 volts, mas ela é muito menos exigida. Eu imagino que essa bateria deva durar próxima dos 4 anos, tranquilamente, ou até mais. Até agora é só, a gente vai ficar especulando. Mas aí, você que tem um Prius aí, já trocou a bateria alguma vez dele? Precisou trocar? Deixe nos comentários. Manutenção convencional, velas, filtros, tem que fazer as revisões normais. Claro que duram mais tempo, porém você tem que seguir o plano de manutenção. Até porque a montadora, quando faz o plano de manutenção, ela não sabe onde esse carro vai rodar e em que condições que esse carro vai rodar. Então, por isso, ela coloca lá o plano de manutenção por quilometragem. Claro que na hora de fazer essa manutenção vai ser inspecionado. Se o filtro estiver em bom estado, por que vai trocar? Se as velas estão em bom estado, por que vão ser trocadas? Então eu acho que isso tudo deve ser levado em consideração na hora das revisões. Eu não sei como funciona as revisões na Toyota, mas eu acho que é um dos pós-vendas aí melhores que a gente tem disponíveis no Brasil, né? Entenderam então como é que é o negócio? Eu posso andar com esse carro somente no modo elétrico? Não, ele não vai andar só no modo elétrico, só distâncias mais curtas. Como eu já disse, o motor elétrico, ele auxilia o motor a combustão. Como? Nos momentos de carga, nos momentos que precisa de mais torque, aí ele entra. Manobras, em velocidades mais baixas, aí ele entra. Ele vai entrando em momentos para ajudar na economia. E um ponto importante que ele entra, que ajuda muito na economia, na hora de tirar o carro da inércia. Para ilustrar melhor para vocês, tenta empurrar o seu carro. Coloca o seu carro no plano, solta o freio de estacionamento, deixa ele no neutro, com cuidado, não vai fazer bobagem, né? E vai lá atrás do carro e tenta tirar, mover o seu carro. Você vai fazer uma força grande para tirar, para deslocar, para começar a mexer. Depois que ele começou a mexer, você consegue ir empurrando, porque você já tirou ele da inércia. E um corpo que está em movimento vai continuar em movimento se você estiver então ali ajudando ele ali a se mover. A mesma coisa aqui. O motor a combustão está ali parado no semáforo, uma coisa assim. Na hora que você vai arrancar, ele sai com o elétrico entra, assim que ele já embalou um pouquinho, a combustão entra. Então vai somando esses pontos, esses pontinhos, até chegar na média que eu consegui com ele, urbano e rodoviário. Eu consegui uma média próxima de 15 km por litro de etanol. Galera, o etanol aqui em Vinhedo está na faixa de 2,90 a 3, tem lugar que está 2,80. Mas vamos pegar, por exemplo, vamos colocar 2,9, tá? 2,9. E se com 2,9, com 2,90 eu consigo rodar 15 quilômetros, o centavo rodado desse carro aqui, o quilômetro rodado, custa 19 centavos. Isso é muito baixo quando você compara com outros carros da mesma categoria, ou até mesmo carros mais populares, carros leves. Entendeu como que ele é eficiente? Com gasolina, esse carro consegue fazer aí, nesse mesmo trajeto que a gente conseguiu, que a gente está falando dos 15 km, consegue em torno de 22 km por litro. Ou seja, de fato, é econômico. Eu cheguei a conseguir, o meu máximo foi vindo de São Bernardo do Campo para Vinhedo, eu consegui 17 km por litro no etanol, tá bom? É econômico? É, faz muita diferença. E se você colocar isso ao longo de 3, 4 anos que você fica com o carro, você tem uma baita amortização aí só com a diferença no abastecimento, tá bom? E se você é profissional, trabalha com táxi ou trabalha com Uber, o que for,
Se você fica, por exemplo, 4, 5 anos com um carro desse, você vai ter uma economia gigantesca colocando aí, por exemplo, você rodando 5 mil quilômetros por mês, você ia ver a diferença gritante na parte de economia com abastecimento. Legal? Então está aqui, o futuro está aqui, o presente, ou melhor dizendo, você vai ter um motor que dura mais tempo, uma transmissão que também sofre menos, porque você tem o auxílio ali também dos motores elétricos, uma entrega de potência um pouco mais tímida do que os motores puramente a combustão. Muita gente perguntou para mim, EDG, esse carro ele é fraco, ele é manco? Não, pessoal. A proposta desse carro é de fato ser um carro olhando mais para o perfil de economia do que de performance. Mas se você quiser que ele ande, ele tem um botão para você colocar na configuração Sport. Colocando na configuração Sport, ele vai responder rapidamente como motor, ele vai ficar muito próximo de um desempenho de um motor de um carro equipado com motor 2.0 convencional. Anda bem. Quer que anda? Vai andar. Claro, a configuração prioritária dele, né, é de fato entregar mais economia. E quando eu falei agora atrás da mudança aí do seu mindset aí, né, da sua mentalidade, é você, no lugar de ter aquele prazer em acelerações, você começa a ter prazer em coisas que você nunca pensou em ter dirigindo um carro, que é justamente na eficiência. Você começa a gostar de ver que como é dirigir de forma econômica. Você começa a entender a hora que os motores elétricos estão trabalhando, ou a hora que eles estão regenerando a bateria, porque ele carrega a própria bateria. Esse carro não tem uma tomada, você não liga ele na tomada, na parede da sua casa. Ele recarrega a bateria com o funcionamento do motor e principalmente nas desacelerações. Tem uma posição no câmbio que você coloca a alavanca e ainda aumenta mais ainda essa regeneração da bateria. Quando você começa a se habituar com esse funcionamento, você começa a tirar cada vez mais proveito. E se eu conseguir ter essa eficiência, é porque eu estava acostumado com a RAV4. Às vezes a gente vê colegas aí da imprensa fazendo teste, tendo números muito mais baixos, é porque eles não tiveram tempo para se habituar e mudar a chave na cabeça deles para poder entender que a forma de conduzir um carro híbrido é um pouco diferente. E você vai aprendendo com o passar do tempo, monitorando até mesmo pelo painel do carro, na hora que você vai vendo o resultado cada vez melhor da sua eficiência quando está pilotando o carro. O Corolla continua sendo Corolla, ele foi feito para continuar agradando ao seu público principal. São pessoas já bem resolvidas. Ah, é carro de tiozão, DG? Pode chamar de tiozão. É um carro para pessoas da minha idade para cima, na maioria das vezes, ou pessoas que não querem ter dor de cabeça com manutenção e querem liquidez na hora da revenda. Pessoas que compram um carro de maneira mais racional. Porém, o Corolla melhorou não só no aspecto visual. Melhorou espaço interno, a carroceria dele é mais rígida, né? Não torce tanto. O fato dessa versão aqui ser híbrida e ter as baterias aqui atrás do banco traseiro deixa o carro mais estável, o centro de gravidade dele é mais baixo, então você tem um carro mais na mão. A suspensão não é dura, é uma suspensão bem ajustada. Tem ali a tela, multimídia, tudo mais, comunica legal com o smartphone, Android Auto, Apple CarPlay, coisa que não tem no meu Toyota RAV4. Tá vendo aquele freio de estacionamento de alavanca ali? Puxa vida, que mancada, hein, Toyota? Por que você fez isso? Sabe por quê, pessoal, que a Toyota fez isso? Eu tenho mais ou menos uma ideia. O público, mais uma vez, ela quer mexer, ela quer ir melhorando, mas ela não pode fazer mudanças bruscas no veículo que atende um perfil de consumidor. Ela já tem um público que troca todos os anos ou de 2 em 2 anos, sai de um e pega outro. Não pode, às vezes, vir com tanta novidade que acaba repelindo esses consumidores fiéis. É o que eu penso, tá bom? Não estou dizendo que seja a pura verdade. Esse carro, quando você está na direção dele, o painel digital, essa versão aqui não tem teto e nem ar dual zone, mas isso é um detalhe, não é coisa nem para a gente poder aprofundar muito aqui, mas no mais o carro entrega um prazer ao dirigir bem legal. Mais uma vez aquela mudança de mentalidade. Quando você está nesse carro, a sua preocupação está em aproveitar o máximo que ele pode entregar com menos de consumo de combustível. É você bater o olho no computador de bordo, ver a autonomia de 1000 km com um tanque de etanol. Já pensou isso? Muito legal, né? Mas, junto a isso, um bom acabamento, bom visual
bom espaço, né? Bom espaço aí, legal para quem tem uma família, né? Para quem também dá muita atenção, que é importante hoje em dia. Porta-mala, um porta-mala generoso, cavernoso. Nós temos aqui no console os botões aqui para selecionar qual o modo de direção que eu quero. Se eu quero esporte, se eu quero normal, se eu quero econômico. Aqui eu tenho a tecla para poder deixar o motor só elétrico, em algumas ocasiões dá para utilizar. Mas basicamente eu tenho um carro que você sente que ele é mais sólido. Como é que eu posso dizer para vocês? Quando a gente fala da carroceria do carro, desse monobloco mais reforçado, uma maneira mais simples de dizer, quando ele tem quando ele torce menos, o que acontece? Isso vai refletir na durabilidade de todo o carro. Vocês acreditam que esses acabamentos, painéis, tudo isso depende, a vida útil disso, para começar a dar barulho dentro do carro, depende dessa rigidez? Quanto mais o monobloco do carro torce, mais esses componentes também sofrem juntos. Então você vai ter um carro que vai ficar mais novo por mais tempo. Interessante? Já viu alguém falar sobre isso? Pois é, mais para vocês tentarem entender o que eu estou querendo dizer. Mas deixar o monobloco mais amarrado vai refletir em algum baixo desempenho do carro? Não, a suspensão trabalha muito bem, já que no caso, esse daqui tem a suspensão multilink na traseira, é uma das evoluções mais esperadas aí para o Corolla, né? Faltava de fato ele ter uma suspensão de fato independente também na traseira. E por falar nisso, vamos dar uma olhadinha nele por baixo? Novo Corolla híbrido no elevador. Por baixo, alguma novidade? Praticamente a gente não tem muita novidade. É um Corolla, se a gente for pegar a versão aí somente 2.0 a gasolina, vai ser bem semelhante, suspensão, compartilha as peças, braços oscilantes, tudo bonitinho. Aqui nós temos um protetor, né, uma parte mais de aerodinâmica, mas aqui você começa a ver uma coisinha diferente. Tá vendo esse tubo laranja? Isso quer dizer que nós temos aqui alta tensão, ok? Aqui, essa parte é responsável por trazer, olha só o acabamento, né, dos carros, né, da Toyota, né? Aí você tem aqui tudo muito bem protegido, isolado, mantendo tudo sem interferência com o monobloco. E a alta tensão vem aqui das baterias, a bateria vai aqui, o banco de baterias, e vai lá para frente para os motores elétricos. Essa é uma das principais diferenças. E a evolução, tanto na plataforma geral, né? O pessoal gosta de falar do nome de plataforma, esse tipo de coisa, eu não fico me apegando muito a isso, mas está aqui. Sabe por que eu não fico muita coisinha repetindo que todo mundo repete? Porque lá na ponta, no cara que vai comprar o carro, o que ele quer saber? Se é bom ou se não é. E eu estou aqui para dizer para vocês, é um bom carro, tá bom? Aqui, por exemplo, nós temos então um subchassi traseiro. Assim como a gente tem a suspensão na frente montada no monobloco, um subchassi dianteiro, nós temos também um subchassi traseiro, que é essa parte toda aqui, e a suspensão traseira, multibraços, vai toda montada aqui atrás. Isso é melhor para estabilidade, absorção, né? Transfere menos parte da irregularidade para dentro da cabine. É de fato o que há de mais moderno aí de suspensão ultimamente, tá? Tava faltando só isso para o Corolla ficar beleza. A gente vê aqui alguns ajustes aqui, parece que tem até ajuste que poder fazer alinhamento traseiro e tudo mais, alguns pontos que as pessoas podem começar a questionar. Puxa vida, as pessoas adoram abrir a boca, mas não tem suspensão multilink atrás. Tem, mas é mais uma pequena manutenção para você ter quando for levar o carro aí para o Auto Center. Quando eu estou falando de carros aqui no nosso canal, eu sempre estou comentando da seguinte maneira: o ADG teria um carro desses? Esse daqui, pessoal, sem dúvida alguma, seria um carro que eu teria na minha garagem. Galera, a nível de comparação, eu coloquei agora o Corolla híbrido na nossa balança automotiva. Então, o peso dele está dando 1.353, com o tanque cheio, sem o motorista, tá bom? Eu não sei, na hora de colocar as informações em manual ou ficha técnica, se eles levam em consideração um motorista. Se levar em consideração, aí o peso muda, mas o peso do carro mesmo, sem motorista, apenas em ordem de marcha, que a gente pode dizer, com os seus abastecimentos, combustível, seus fluidos, 1.353. E eu vou pesar também depois
a versão 2.0 para comparar se essas baterias e esses motores elétricos alteram muito o peso final do carro. Gostaram de conhecer um pouquinho mais aqui do Corolla híbrido? Entenderam a importância, né, de não querer que um carro entregue uma coisa que ele não foi feito para entregar? É isso que as pessoas precisam entender. Comprar carros que vão atender às suas expectativas, ok? Não é um carro para performance, é um carro para uso normal, familiar, ou até mesmo pessoas que rodam muito em centros urbanos. Essa média que eu consegui foi rodando um pouco em cidade, um pouco estrada, mas esse carro dedicado a um trânsito especialmente urbano, principalmente quanto mais engarrafado tiver, mais econômico ele fica, porque ele roda cada vez mais no sistema elétrico. E agora, se vocês querem sentir um pouquinho de uma pegada um pouco mais para o lado de performance, eu acho que a versão 2.0 não híbrida vai atender melhor. Vamos fazer o seguinte, deixa eu entregar ele e trazer o 2.0 para vocês. Muito bem, pessoal, fui até São Bernardo do Campo, deixei a unidade híbrida lá, que eu gostei bastante da experiência com o híbrido. Incrível como que a Toyota conseguiu fazer um carro agora, além de econômico e bonito, né? Diferente do Prius, que tem ali as suas particularidades, né? Pode ser do tipo ame ou odeie. Eu particularmente teria um Prius tranquilamente, acostumaria com o visual dele. Mas o visual do Toyota Corolla, casado com a tecnologia híbrida, veio para ficar. A Toyota imaginou vender ali os seus 1.500 carros ano, e ela está vendendo mais do que isso mês. É o sucesso de tecnologia, consumo de combustível e beleza, na minha opinião. Bacana? Muito bem, deixei o hibridão lá e peguei o 2.0 só a combustão. Dá para ficar falando muita coisa dele em comparado com o outro? É como se fosse o mesmo carro. Ali por dentro muda a parte de painel, nessa versão que eu peguei. O painel é um pouco diferente, é mais analógico, vamos dizer assim. Quando a gente fala de conforto, acabamento, os bancos são bem parecidos, mas o que manda mesmo, talvez aqui na parte externa, o farol é um pouco diferente, né? Eu, inclusive, acho esse farol até mais bonito, na minha opinião. Inclusive, os carros aí da Stock Car, né? Os Corollas da Stock Car vão vir com esse visual aqui, com esse farol, com essas divisões aqui que eu acho bem bacana. Legal? Falando de tecnologia embarcada, de motorização, de avanço, né? Quando a gente fala de suspensão, são bem parecidas. E o que pega mesmo de diferente está aqui embaixo do capô. Vamos abrir o capô e eu vou comentar com vocês. Motor 2.0, denominado Dynamic Force. Exatamente, esse é o nome que a Toyota deu para o seu novo motor 2.0, que por incrível que pareça, galera, 177 cavalos de potência. Eu fico lembrando aqui do Maré, de 182 cavalos, turbo comprimido, né? Ele tinha ali um turbo compressor ajudando para ter essa potência. E aqui a gente está conseguindo já extrair uma potência desse tamanho com o motor simplesmente aspirado. Legal, né? Como que avançou aí a tecnologia, a adoção de materiais, de sistemas modulares, no caso aí de comando variável, na verdade, né? E uma coisa que chama bastante atenção aqui, a injeção eletrônica. Esse motor também trabalha, apesar de não ser um motor híbrido, né, um carro híbrido, ele trabalha também com aquele ciclo Atkinson, não sei falar esse nome ainda, mas é um ciclo diferente. E uma das coisas aqui que foram responsáveis, além de toda a construção do motor, né, um motor com curso, né, ele ganhou mais em deslocamento com curso e não em diâmetro, né, isso dá mais torque para o motor. Mas o que veio trazer uma revolução também foi a adoção da injeção direta junto com a injeção indireta. Normal aí, é comum de ver a injeção direta sendo adotada aí com os motores turbo, aqui no motor aspirado, né? Isso tudo fez com que esse motor seja potente e econômico, porque você tem uma alimentação mais eficiente em diversas faixas de rotação do motor. Ou seja, tá em baixa rotação, prioriza o quê? A injeção indireta? Em alta rotação, qual que é melhor? Qual que propicia uma melhor queima? A injeção direta? Então, isso tudo
foi ajustado e a central eletrônica vai controlando aqui qual das bancadas de injetores vão ser utilizadas para determinada faixa de rotação e carga. Legal? Como é que isso funciona? Você tem uma linha que vem lá de trás do tanque. É uma linha só. Vem lá de trás do tanque por essa mangueira, uma linha de baixa pressão. Isso mesmo, 6 bar é uma pressão baixa quando você compara com o que essa danadinha aqui vai fazer. Quando o combustível chega aqui, tem um Y. Esse Y joga alimentação para a bomba de alta. A bomba de alta é uma bomba mecânica, então ela transforma essa baixa pressão em pressão elevadíssima. Tanto que, se vocês prestarem atenção, depois da bomba de alta já não tem mais mangueiras assim, né? É tubulação rígida de metal. Por quê? Pressão alta. Ela vai alimentar o rail, que vai aqui por trás desse coletor, jogando combustível direto dentro da câmara de combustão. Ok, e nessa outra derivação nós temos uma alimentação para esse tubo distribuidor de combustível convencional, como muita gente já conhece, são os bicos de injeção indireta que pulverizam o combustível antes da válvula de admissão. Basicamente é isso. Então você tem um motor moderno, mais eficiente. Eu particularmente consegui boas médias na estrada principalmente, tá? Mesmo com etanol, na hora que você pega o carro lá na frota de imprensa, eles entregam um carro abastecido com etanol. Eu até confirmei depois, tirei um pouco do combustível, analisei, álcool puro, não tem nem gasolina misturada, então eu consegui uma média legal em rodovia. Só rodovia próximo dos 13 km por litro. No etanol eu consegui dirigindo de maneira tranquila, beleza? Mas naquelas mesmas condições, se eu estiver sendo redundante, vale a pena reforçar, nas mesmas condições que eu rodei misto, rodovia e cidade com o híbrido abastecido no etanol, que eu consegui aí 15, 16, com esse daqui eu consegui 8, a metade. Então, se você quer realmente um carro eficiente, econômico, vai para o híbrido. Ah, mas se você, não, eu quero um carro para rodar mais em rodovia, então esse aqui vai te atender também. Porém, entrega mais força, mais disposição. A proposta é diferente do modelo híbrido. A DG, você teria uma unidade dessa daqui 2.0 só combustão? Não, esse não seria o carro que eu compraria para mim. A unidade anterior, sim, eu teria. Esse 2.0 a combustão não seria um carro que eu hoje investiria minha grana. Deu para entender? Esse é o tipo de review que eu quero apresentar para vocês, pessoal. Eu podia agora ficar mostrando a suspensão, a parte de baixo, mas aí é chover no molhado, é mostrar mais do mesmo. Suspensão independente, a construção é muito parecida, tanto que eu acabei de colocar esse carro na balança, achando que eu teria uma discrepância gigantesca de peso, mas não. O que difere um do outro são apenas 35 quilos. Eu coloquei aqui na balança e é isso que a gente conseguiu. Eu achei que teria uma diferença maior. Então, o peso da unidade não híbrida é um pouco mais leve do que a versão híbrida, mas nada assustador. Interessante, né? Eu achei que teria uma discrepância muito grande, mas não tem. Beleza? Gostaram desse tipo de review, desse tipo de apresentação? Não é falando de painel, não é falando do acabamento, do soft touch, desse tipo de coisa. Já tem muitos colegas, eu gosto de repetir, fazendo um bom trabalho nessa área. O que eu quero falar para vocês é a minha percepção na hora que eu estou dirigindo esse carro, né? O que eu acho da parte mecânica. Você vê que é um motor bem construído, um motor moderno, né? Acho que é o máximo que já conseguiu aí chegar antes da adoção do turbo, né? Antes da Toyota começar a equipar os seus Corollas com o turbo, que eu acho que é o próximo passo, antes da eletrificação também, aqui foi o que conseguiu extrair de melhor em emissões, em redução de emissões, em potência e economia de combustível. A adoção de injeção direta no motor naturalmente aspirado. Legal? É bom, é isso. Um abraço para vocês, deixem aqui nos comentários o que você achou dessa apresentação, desse review, e a gente pretende fazer mais logo logo, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.